A gente vê hoje esse conceito de bem-sucedido aí da sociedade, né? Tipo, muita gente, ok, atingiu grandes posições na sociedade e tal, mas você vê que a pessoa, ela não se encontrou, né? A pessoa muitas vezes fica trocando de área, muitas vezes, né? Ela não tá feliz ali e tal. E isso é muito desse lugar de não ter entendido o que ela tá buscando mesmo. Exatamente, o que faz sentido pra ela, né? Então, eu até coloco, assim, pra mim o autoconhecimento, literalmente, ele é liberdade. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui. Meu nome é Cauê Gasparotto, sou médico, formado aqui na Universidade de São Paulo. Sou fundador e CEO de uma empresa na área de educação em inovação e empreendedorismo chamada HackMed, que tem por objetivo complementar a formação que hoje nós temos na área da saúde, né? E esse podcast tem o intuito de trazer pessoas que podem agregar valor na sua formação, discutir um pouquinho sobre a carreira médica, educação, ensino e desenvolvimento pessoal, que são temas assim que eu adoro. Atualmente estou fazendo meu doutorado na área de educação médica, então tenho estudado muito sobre esses temas e é sempre um prazer trazer esses convidados aqui, porque eu aprendo muito e tenho certeza que vocês que estão aqui acompanhando hoje vão aprender muito com a convidada super especial do dia de hoje. Antes de eu apresentar ela, eu queria agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores. A Manoli, que cedeu esse espaço aqui pra gente gravar, e a Unicred, que é uma instituição financeira voltada para o médico. Se você não conhece, é médico, é profissional da área da saúde, dentista, enfim, busca uma instituição que esteja aí, que se importe realmente com o profissional dessa área. Acho que vale a pena depois você dar uma olhadinha aí nas páginas da Unicred. Oferecem um serviço totalmente direcionado para o nosso público, né? Nós, profissionais de saúde. Bom, vamos lá. Esse podcast tem o intuito então de trazer algumas referências para o pessoal. Já trouxe aqui pessoas que estão mais à frente na jornada, criaram grandes empresas, executivos de grandes negócios e também pessoas que estão aí se desenvolvendo, crescendo e pessoas que mesmo apesar da idade já têm um alto grau de maturidade. Eu acredito que vocês vão perceber hoje na nossa convidada, que é justamente esse perfil. Malu, muito obrigado por topar o convite de estar aqui com a gente pela segunda vez. Já gravamos um episódio aqui pro meu canal aqui, também no YouTube. E é sempre um prazer bater um papo com você. A Malu é estudante de medicina na Santa Casa aqui de São Paulo. Tá indo para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio em Harvard aí também. Então ela tem muita coisa para falar. Já trabalhando aí com inovação, pesquisa, empreendedorismo há um tempo. Malu, se apresenta um pouquinho pro pessoal, para quem não te conhece. Queria te dar as boas-vindas aqui ao nosso podcast. Dessa vez presencialmente. Muito bom. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo por aí. Meu nome é Malu, Maria Luísa, né? Eu tenho 23 anos, como o Cauê falou, eu sou estudante de medicina hoje, faço medicina lá na Santa Casa, estou no 4º ano da faculdade e é uma honra muito grande estar aqui pela segunda vez, mas sempre que eu tô junto com o Cauê, junto com o pessoal do HackMed, é uma honra muito grande, porque eu gosto de falar que eu só cheguei onde eu cheguei porque teve a mão do HackMed. Teve a mão de toda a equipe do HackMed que contribuiu e realmente colocou uma base sólida para tudo que foi possível de ser construído na minha história. Vocês vão ouvir um pouquinho sobre isso conforme a gente for conversando. Mas eu sou totalmente apaixonada por empreendedorismo, por inovação. Realmente é um pilar da minha carreira, o empreendedorismo e a inovação. E a pesquisa científica também é algo que é super central. Então, eu gosto de me colocar nessa posição de estudante de medicina, empreendedora, pesquisadora. Realmente, eu não vejo a minha vida desassociada desses 3 pontos. E é muito especial, muito, muito especial mesmo para mim estar aqui, porque o HackMed não só contribuiu para me formar como profissional, mas como pessoa também. E aqui eu encontrei também uma grande família, né, que eleva cada um de nós de maneira totalmente honrosa. Então, acho que é importante dizer, né, Malu? Você participou da primeira turma do nosso programa de inovação. Foi um curso que a gente criou lá em 2020, quando eu ainda estava na faculdade, que tinha por objetivo trazer um pouco desses conceitos, né, de inovação e empreendedorismo. E vocês, a gente brinca que foi a nossa turma ali de experimento, né? A gente nunca tinha feito esse programa antes e colocamos para rodar para ver como é que seria, e acho que foi uma experiência bem marcante, assim, tanto para vocês quanto para nós. Assim, foi bem legal ver a evolução de todo mundo que entrou. E nós aqui do HackMed acompanhamos, né, as pessoas que fizeram parte. É muito legal ver o quanto que vocês
levaram isso, né, desse programa adiante, assim. Então, muito bom ver o tanto que você evoluiu. Eu quero que você conte um pouquinho pro pessoal depois sobre tudo isso. Mas vamos começar do começo, então, Malu. Estudante de medicina, você sempre é de São Paulo, cresceu aqui. Como é que foi esse caminhar até a faculdade de medicina? Sim, eu sempre fui de São Paulo. Na verdade, eu conheço poucos lugares no Brasil sem ser São Paulo. Nasci aqui, cresci aqui a vida inteira, minha família inteira é aqui de São Paulo. E aí eu entrei na faculdade em 2020, né? E eu tinha realmente essa intenção de fazer faculdade em São Paulo de maneira bastante intencional por conta do mercado médico aqui, né? Então eu sabia que o mercado aqui era quente, né? Então a gente tinha muita interconexão com profissionais ao redor do mundo e a cidade globalizada e tal. Isso daí realmente pesou muito para mim, essa interconexão com hospitais, centros médicos de fora do país sempre foi algo muito importante para mim. Então, sempre foquei em São Paulo mesmo, quando eu entendi que eu queria fazer medicina, né? Na verdade, desde pequena eu tenho esse sonho de fazer medicina, desde 3 anos de idade, assim. Realmente eu tenho essa pegada de querer resolver a dor das pessoas, sabe? E talvez por isso também o empreendedorismo me cativou tanto, né? Porque essa questão de você resolver a dor do outro com uma intervenção que você pode fazer é algo que realmente queima muito no meu coração. Então, ali eu entendi comecei a entender, né? Que medicina realmente era o meu caminho. E aí apliquei para medicina, eu fiz 2 anos de cursinho até entrar e realmente sou muito grata por isso. Eu tenho uma opinião um pouco diferente em relação ao cursinho. Eu acho que vale muito a pena fazer cursinho e eu realmente acho que foi incrível para mim, cresci demais e tudo que eu aprendi ali foi absolutamente essencial para eu viver tudo que eu tô vivendo hoje na faculdade, sabe? E aí, daí entrei, falei, né, que eu tô na Santa Casa hoje. Entrei em 2020. 2020. Na faculdade. Pandemia. Pandemia, é verdade. Esse é um ponto importante. A gente entrou, olha, pra vocês terem uma noção, gente, a gente teve 2 semanas de aula presencial. E aí fechou tudo. A gente achou que ia ser 2 semanas fechado só, né? Então, tudo bem, vamos estudar 2 semanas em casa e tal, e aí depois a gente volta. E acabou ficando quase 2 anos, né? Então foi um grande desafio pra gente, porque a gente acabou tendo uma restrição muito grande de contato, não só com a turma da faculdade, mas com o próprio hospital, né? A Santa Casa acabou dando um jeito, né? Isso foi muito bom, de a gente ter algumas aulas ali no hospital e tal. Então, a gente fazia meio que um intensivo, assim, entre o primeiro e o segundo ano. Então, as deficiências foram, de certa maneira, cobertas, assim, né? Foram resolvidas. Mas foi muito, muito bom, assim, porque, assim, para mim, a pandemia, na verdade, não foi de todo negativa. Foi por conta da pandemia, inclusive, que eu conheci o HackMed. Né? Porque eu estava lá naquele período, no início do ano de 2020, vou fazer a faculdade online e tal, ok, então vou sentar e estudar. Eu sempre fui bastante disciplinada, assim, sempre gostei de estudar sozinha, estudar em casa, então isso não foi um problema, assim, para mim. Mas a questão foi que eu queria encontrar novos horizontes, assim, sabe? E aí eu queria expandir aquilo que eu estava vendo na faculdade, que eu entrei achando que eu ia conhecer vários novos horizontes, e aí, quando tudo se fechou, pareceu que o sonho tinha ido por água abaixo, assim, sabe? E aí eu comecei a literalmente fuçar na internet e tal, e daí acabei encontrando o perfil do Cauê. Na verdade, eu conheci o perfil do Cauê, conheci o Cauê no cursinho, por conta da medicina e tal. O Cauê super grande crânio, né? Grande destaque aí na medicina. E foi uma grande inspiração para mim também durante o cursinho e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, durante esse período de pandemia e tudo mais, eu já acompanhava o Cauê, então eu vi no Instagram que tinha uma coisa de HackMed. Tipo, o que é isso? E aí eu lembro que eu comecei a ver muitos profissionais de altíssimo nível, né? Então, o pessoal, não só o pessoal da saúde, né? Então, eu lembro que acho que foi a primeira conferência, não lembro se era conferência ou se era warm-up, era algum evento, um dos primeiros eventos do HackMed online, depois daquela conferência, na verdade, do Hackathon de 2020, exato. Vou fazer um parênteses aqui, porque é importante isso. Do nosso lado, o que estava acontecendo foi exatamente nesse contexto. A pandemia, a gente falou, não vai ter mais como a gente fazer eventos presenciais, vamos pro online e aproveitar que a gente tá ainda todo mundo no lockdown aqui, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, talvez a gente perca essa oportunidade, né? Na época a gente achava que ia demorar no máximo alguns meses ali, a gente falou, tem que fazer alguma coisa no digital, antes que o digital acabe a gente tem que voltar ao presencial, né? A gente vai perder essa onda. E foi aí que a gente começou a investir em ter mais presença online. E a gente fez esse evento que você provavelmente conheceu, né? Que foi a gente falou um pouquinho sobre como seria o mundo pós-Covid.
Era uma e-conference que a gente fez no YouTube. Exato, é verdade. E foi muito legal, teve mais de 10 mil visualizações. Foi um evento assim que a gente percebeu que o digital a gente conseguia chegar a muito mais pessoas, assim. Não, foi totalmente incrível esse evento. E aquilo ali abriu muito os meus olhos, assim. Fiquei com um brilho, realmente, eu vi um brilho no HackMed, sabe? Porque eu via profissionais de todas as áreas. Eu lembro que foi o pessoal do Itaú conversar com a gente. Falei assim, meu Deus, que coisa incrível. Nunca que imaginar isso, né? Uma pessoa, um evento médico, trazer uma pessoa de uma área financeira, né? Aquilo era super novo para mim. E eu via realmente um discurso muito polido e baseado em muita informação sólida mesmo. Sabe, eu vi um conhecimento muito, muito, muito bem instaurado ali e uma noção de mercado estratégica muito bem colocada. E aí eu lembro que eu falei assim, putz, eu preciso ver isso aqui, eu preciso aprender isso aqui. Porque eu estou entrando no mercado que eu preciso ter capacitação para atuar. E eu já estou vendo que o tipo de estudo que eu vou ter na faculdade não vai me fornecer isso, né? E aí, no primeiro momento, eu estava ali de curiosa, né? Então, querendo descobrir mais, querendo me capacitar. E daí, eu lembro que... Acho que foi no final desse evento que vocês lançaram acho que foi a pré-venda do HIP, né? O Health Innovation Program. Espero que todos vocês que estejam assistindo já saibam que é o Health Innovation Program. Porque realmente é o programa que mudou minha vida. Acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso também. Vamos lançar a quarta edição esse ano, mas a gente já fala sobre isso. Se preparem, de verdade. Mas aí, já na pré-venda, eu lembro que eu já estava fascinada já. E aí eu falei, eu preciso participar. E daí, já na pré-venda, eu já tinha fechado lá o curso. E literalmente, o HIP foi um divisor de águas na minha vida. Total. A minha vida era uma antes do HIP e ela se tornou outra depois do HIP. Foi como um dominó, assim, sabe? O HIP foi o sopro na primeira peça do dominó. E aí todas as outras peças começaram a cair, sabe? Foi literalmente isso, assim, que aconteceu. Cara, isso é muito incrível de ouvir, porque foi a sensação que eu tive quando eu descobri esse mundo aqui na USP. Porque a primeira vez que eu fiz um curso de inovação e empreendedorismo na Poli, tive que ir até engenharia para descobrir esses conceitos. E eu ficava muito incomodado quão difícil era para um estudante de medicina, um médico, uma pessoa da área da saúde entender sobre esses conceitos. Porque ninguém expõe isso pra gente. Então, é muito legal ouvir isso, porque foi exatamente a sensação que eu tive quando eu descobri isso. E a ideia do HIP foi justamente essa, é passar aquela experiência que eu tive durante a minha experiência aqui, né, na faculdade de medicina, depois em Harvard, em Boston, que eu fui atrás, assim, com bastante dificuldade para conseguir todos esses conteúdos, tentar facilitar esse acesso para mais pessoas. E é muito legal ver que já fez a diferença para alguns dos estudantes, dos profissionais que são da área da saúde hoje e tiveram a oportunidade de entrar num programa como esse, assim. Bem legal mesmo. Na verdade, foi exatamente essa ideia quando a gente criou, né? Sensacional. Literalmente tirou o alvo e foi no meio do alvo. Não, muito bom. E o seu interesse por pesquisa aí? Quando começou? Foi antes, depois do HIP? Você já tinha esse interesse? Já estava trabalhando com pesquisa? Tentou associar as duas coisas? Como é que foi isso? Isso aí foi uma jornada muito legal, assim, porque as coisas aconteceram muito ao mesmo tempo na minha vida, sabe? Esses caminhos, então, medicina assistencial, empreendedorismo e pesquisa foram muito paralelos. Eu fui percebendo quase que de maneira conjunta, assim, a importância dos três e que eu precisava associar os três, né? Até comentei ali no início que eu não vejo minha carreira desassociada desses três pilares, né? Medicina assistencial, a pesquisa e o empreendedorismo, porque realmente, assim, hoje eu tenho uma visão que, assim, nós como médicos e profissionais da saúde como um todo, nós precisamos ser capacitados nessas três áreas. Caso nós sejamos pessoas que queremos gerar impacto no mercado, isso é absolutamente essencial, né? Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu já estava com aquela mentalidade sonhadora, né? Do tipo, eu quero gerar impacto na medicina, eu quero salvar vidas, eu quero gerar curas e tal. E aí eu comecei a entender que o médico sozinho não gera cura. O médico sozinho, ele trata, né? Ele diagnostica, ele faz exame, enfim, ele atende o paciente. Mas os tratamentos, eles são gerados no setor de pesquisa, né? Seja na pesquisa básica e na pesquisa clínica. Na verdade, nas duas, né? É nessa transição entre pesquisa básica e clínica. Então, eu percebi que era necessário ter esse envolvimento, esse discernimento, assim, de pesquisa
se a gente quisesse fazer parte dessas transformações que poderiam acontecer na vida dos pacientes. Então, eu parti de um lugar de, eu quero gerar transformação na vida das pessoas, eu quero ser a pessoa que transforma as doenças que hoje não tem cura. Transforma a vida desses pacientes, sabe? Que realmente gera uma revolução dentro do setor médico, né? E daí eu percebi que eu precisava estar no setor de pesquisa para gerar esse impacto, né? Eu precisava ser capacitado, eu precisava ter senso crítico científico, eu precisava saber ler artigo, interpretar o que estava acontecendo e tal, saber discutir com os pesquisadores e tudo mais. E aí, naquele momento, eu já comecei a ir atrás de pesquisa. Então, eu fui a pessoa que no primeiro ano, acho que no segundo mês de aula, eu estava mandando e-mail já, assim, para os pesquisadores da Santa Casa e tudo mais. E eu fiquei, literalmente assim, eu fui muito intencional nessa escolha de pesquisa, né? Então, eu fiquei ali foi literalmente uns 7 meses até encontrar o fit perfeito, assim. Não perfeito, né? Porque não tem perfeição na vida, né? Mas o melhor match ali, porque eu tava buscando, né? Então... Ou seja, ficou 7 meses ali mandando e-mail, tentando entrar em contato com os professores. Exato. Tentando encontrar ali uma oportunidade para você trabalhar numa área que você queria se desenvolver. Exatamente. Porque... Na verdade, sim, tem vários grupos. Eu entrei em contato com vários grupos de pesquisa, então eu participei, eu entrei em várias reuniões, né, para começar a entender como é que era o ambiente e tal, tudo. Mas eu estava buscando realmente um orientador que tivesse disposto a pegar na minha mão de verdade, a me ensinar o que era desenvolver um senso crítico científico. Eu queria uma pessoa que tivesse a mentalidade aberta, mentalidade inovadora. Eu queria uma pessoa que estivesse ativamente publicando em revista boa. Eu queria uma pessoa que fizesse reuniões sérias, discussão de artigo. Eu queria ser esticada mesmo, sabe? Então, eu fui bem analítica, né? Uhum. Então, por isso eu fiquei muito tempo assim. E foi muito bom, porque eu acabei peneirando e nesse processo aprendendo muita coisa, né? Até que eu encontrei um grupo que não era exatamente na área, porque o meu direcionamento nunca foi a área. Porque eu entendia que a iniciação científica ela servia para eu desenvolver senso crítico científico, para eu saber fazer pesquisa. Então, eu ia ter a substância, a ferramenta, para, num segundo momento, eu conseguir aplicar onde eu quisesse. Isso é uma ótima visão, assim. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem está buscando as primeiras oportunidades. Dificilmente você vai conseguir trabalhar numa área que você tem total interesse logo de primeira. A primeira oportunidade nunca parece ser a melhor do mundo, né? Eu lembro quando eu consegui meu primeiro projeto de pesquisa, não era uma área que eu amava, eu era apaixonado, mas eu acho que é a primeira chance que você tem de desenvolver essa capacidade essa senso crítico, essa visão científica. E isso vai te abrir portas, se você conseguir se desempenhar bem, né, e mostrar que você realmente é uma pessoa dedicada, tá evoluindo, acaba te abrindo outras portas que depois fica mais fácil de você se direcionar para um caminho que você quer, né? Então, eu queria falar um pouco dessa sua intencionalidade que você comentou. Qual foi a sua estratégia, assim, para conseguir essas primeiras oportunidades? Você falou, você fez uma lista, assim, das coisas que você estava buscando. E o que você fez? Foi no Google, pesquisou? Como é que foi essa sequência até você encontrar? Foi na faculdade, perguntando pra galera? Como que você estruturou isso? Porque com certeza tem um monte de gente querendo oportunidade de trabalhar com pesquisa e não sabe muito bem se organizar para isso, né? Não, perfeito. Eu, assim, usei praticamente todas essas estratégias que você colocou aqui. Eu vou dar um resumo geral da maneira que eu pensei ali, né? Porque eu acho que a gente ser intencional para a escolha especificamente de iniciação científica, porque isso te ensina uma postura, né? Que depois você vai aplicar pro resto da sua vida. Mas eu acho que você ser intencional para iniciação científica muda toda a sua trajetória, assim. Porque muda o tipo de oportunidade que você vai ter contato, o tipo de pessoas que você vai ter contato e o quanto que você vai ser esticado ou não ali, né? Então, assim, como eu falei, né? Não fui direcionada por área especificamente, porém, tinha alguns setores médicos que eu gostava, tinha uma grande afinidade. Então, eu sempre gostei muito de genética, de biologia molecular, eu gosto muito de neurologia, tal. Então, eu comecei a olhar nesse sentido. Mas a base sólida que estava me norteando mesmo era o estilo do orientador e o grupo de pesquisa. Então, eu queria realmente um orientador que estivesse ativamente publicando, que fizesse reuniões que fossem estruturadas. Uhum. Eu queria um orientador que estimulasse os alunos a se exporem.
Então, assim, eu tava buscando, no fundo, né? O que eu tava? Eu tava buscando um líder. Um cara que é líder de verdade, uma pessoa que realmente... e o líder é uma coisa muito legal isso, porque o líder é uma pessoa que olha para os seus pupilos de maneira muito específica. Então, um bom líder, ele não vai dar a mesma oportunidade para 5 alunos. Porque ele vai saber ler o que cada um faz melhor e ele vai direcionar as oportunidades para que cada um cresça de maneira individual, específica, né, no seu caminho. Eu acredito muito nisso, né? Acredito que cada um realmente tem um caminho onde o brilho é maior, assim, sabe? Onde o crescimento é exponencial. Então, eu busquei muito isso, sabe? Um líder que fosse pegar na minha mão, que fosse me esticar, um grupo que fosse estruturado e um grupo que tivesse... Isso foi um ponto muito importante também. Eu queria um grupo que tivesse conexão internacional. Porque eu sabia, né, que principalmente o setor de pesquisa nos Estados Unidos é grande, eles realmente são um grande destaque, exemplo pra gente e tal. Então, para mim, era muito importante ter essa conexão internacional. Orientador ter tido uma experiência fora ou trazer esse tipo de contato para os alunos, estimular os alunos a apresentarem congresso fora, tal. Isso é muito importante, porque o crescimento que a gente tem, não só se expondo à língua, mas tendo esse instrumento do inglês, né, e de entrar em contato com as pessoas que estão por lá e tal, o contato com isso te coloca numa mentalidade de pesquisa dos caras que estão gerando esses tratamentos. Né? As pessoas que realmente estão já gerando transformação. Sim. Não é aquela coisa amadora, do tipo, vou fazer uma iniciação científica para ganhar um certificado, um papel. Mas como você aqui, acha isso? né? Onde você vai achar tanta informação, assim, desses grupos que você estava procurando? Então. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a olhar... dentro da Santa Casa, a gente tem bastante opção. É bem legal isso, porque é uma instituição que valoriza a parte acadêmica da medicina, né? Então, eu comecei a olhar, sendo norteada por esses fatores, né? De áreas, no primeiro momento, né? Então, eu fui olhando os pesquisadores que tinham na instituição, e daí eu fui olhando literalmente o currículo de todo mundo. Então, quem que estava publicando o quê, como que eles estavam publicando. No Google mesmo? Tal. Ou PubMed, assim? Eu olhei LinkedIn e Lattes, principalmente, né? Porque o Lattes é muito usado para pesquisa. Para pesquisa aqui no Brasil só, né? Então eu olhei muito o Lattes. Só que a estratégia, a melhor parte dessa estratégia, o que realmente me colocou no lugar certo, foi entrar em contato com as pessoas que tinham feito parte desses grupos. Perfeito, que é o melhor, tipo, você vai lá e vê com a pessoa que vivenciou a experiência, como é que foi a experiência dela dentro do grupo. Exatamente. E aí eu fui conversando com as pessoas. Você fez parte desse grupo? Uma pessoa me chamou a atenção. Então deixa eu conversar com você. Aí a pessoa vinha. Não, esse orientador às vezes larga a mão. Mas ele é bom. Mas às vezes aí já não. Né? Eu sabia, assim, eu realmente tinha fé que eu ia encontrar uma pessoa que ia preencher todos os meus requisitos. E aconteceu, graças a Deus, né? Demorou. Eu encontrei, olha, era final do ano, era tipo outubro, novembro. Você começou em fevereiro, março. Comecei em fevereiro, março. Daí fiquei pesquisando e tal. E aí... Chegou a entrar em algum grupo nada a ver? Assim? Entrei. Entrou em algum, se arrependeu? Você falou, sim. Não dá. Eu falei, eu entrei em alguns grupos, fiz algumas reuniões online e tal. E eu vi que não era muito o que eu tava buscando, assim. Que eram os grupos que estavam meio... não tinha uma seriedade muito grande ali, sabe? Era uma coisa meio, vamos fazer, vamos ganhar certificado aí. Faz o que você achar melhor. Não. Eu quero um líder. Pegue na minha mão, me indique o caminho. E, lógico, dê abertura para que eu também proponha novos ramos desse caminho, né? Mas você precisa ter o chão pavimentado, né? Esse é um ponto legal também, porque as pessoas acham que você vai acertar de primeira, mas não é assim, né? Demora, você erra também nesse processo. Exato. É um processo de tentativa e erro, com muitas coisas na vida e no empreendedorismo a gente fala Exatamente. Uma outra coisa que eu gostei da sua fala, a gente usa também muito no empreendedorismo, que é para você conhecer muito bem, chega alguém para falando de uma ideia que ele tem, né, um produto que ele está querendo vender para você, por exemplo, um jeito muito bom de você saber se aquilo de fato é bom, é justamente conversar com os clientes daquela pessoa, né, as pessoas que usam aquele produto, muito que bom. Já são usuários daquele serviço, produto, ou nesse caso aqui, as pessoas que já foram alunas daquele grupo, né. E aí você pega o feedback direto da pessoa que é um usuário daquilo para saber se de fato funciona. A gente usa essa estratégia muito também no empreendedorismo e se aplica a muitas coisas da vida. Eu acho que uma coisa que eu percebi é que muitas estratégias que a gente aplica na parte de business, né, de empreendedorismo de negócios, são coisas que você usa para sua vida no geral, para desenvolvimento pessoal, de carreira, assim. Então,
é só uma mudança ali de termos, mas é basicamente fazer a mesma coisa com outro nome. Exatamente. E só um ponto em relação a isso, né? Porque eu estava comentando, né, que os caminhos do empreendedorismo, pesquisa, medicina foram muito paralelos na minha vida e acabou que o empreendedorismo gerou uma base para essa busca na pesquisa e esse desenvolvimento na pesquisa fosse muito estruturado, assim, sabe? Porque, como o Cauê estava comentando, né? O empreendedorismo tem uma ciência por trás do empreendedorismo, né? Eu acho que uma das coisas mais incríveis do empreendedorismo que eu tive a oportunidade de realmente absorver, entender e aprender foi essa questão da intencionalidade. Porque a pessoa que é intencional, ela vai saber exatamente o que ela está fazendo e ela vai saber o que a pessoa que está ouvindo ela quer ouvir. Uhum. Né? Ou o que ela está buscando. Não é que você vai manipular, não é manipulação, mas você vai ser estratégico no que você vai colocar, né? Porque nós somos compostos por uma série de características, né? Só que a gente vai escolher, na hora que você está dando um pitch, por exemplo, você não vai falar todas as suas características. Você vai escolher duas, só que duas direcionadas para o que a pessoa busca, né? Uhum. Para o mercado que ela atua e tudo mais. Então, dentro desse setor de pesquisa, olha como isso é muito legal, né? Porque você se apresenta, se você é intencional, se você aplica essa mentalidade do empreendedorismo, né, de você, isso até na escrita científica, eu vou falar um pouco sobre isso também, mas na parte de comunicação, de networking e tudo mais, quando você está em contato com profissionais e tal, e você conhece a mentalidade empreendedora, o que você vai fazer? Você vai intencionalmente apresentar facetas que você tem para aquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo que talvez, não sei se vocês já ouviram sobre isso e tal, mas assim, que muita gente acha que isso é você se exibir. Não, tá se exibindo. Não, é você ser intencional e estratégico. Exemplo, se você tem uma habilidade muito boa, você fala inglês muito bem, por exemplo, ou você é um cara que escreve muito bem artigo científico, você precisa, a pessoa que está te liderando, a pessoa que está ali te aconselhando e tal, e realmente te dando as oportunidades, ela precisa saber daquilo ali. Ela precisa saber. Não é que você vai chegar e falar assim, eu sou muito bom. Não. Mas você vai ser intencional em Mostrar para ela. Exatamente. De uma maneira humilde, claramente. Mas, por que isso é importante? Eu vou dar um exemplo. Dentro do meu grupo de pesquisa, né, quando eu comecei a entrar em contato com o pessoal e tudo mais, antes de eu entrar, eu tinha estudado muito inglês, mas realmente eu tinha investido muito no inglês, principalmente nesse setor comunicação, assim, sabe? E eu acabei adquirindo eu tinha uma certa facilidade, né? Então eu reconhecia que era uma habilidade que eu tinha, sabe? Então eu fui muito intencional em trazer isso em algumas conversas para minha orientadora. Do tipo, eu gosto muito disso, professora, eu gostaria de ajudar se eu pudesse em alguma coisa e tudo mais. Olha a intencionalidade, né? E aí, o que aconteceu? Ela soube, né, disso, que eu tinha essa facilidade com o inglês e que eu realmente estava mergulhando ali na literatura científica. Eu estava lendo um artigo, por exemplo, me gerava uma dúvida e tal, alguma coisa, e eu intencionalmente ia perguntar para ela. Professora, eu estava lendo isso aqui. Que a pessoa precisa saber que você está indo atrás, sabe? Não é para você ficar toda hora falando, que isso é chato, mas, né, de maneira bastante estratégica você faz isso. Enfim, e aí, tendo ela sabido desse ponto, chegou no final do ano, na verdade, acho que no final do ano não, era metade do ano, do meu segundo ano da faculdade, né? E aí, ela recebeu uma proposta de publicar um artigo super, assim, super high level, numa revista super top, que é a Frontiers, acho que o pessoal deve conhecer. A gente tava no meio da pandemia, né? Então, todo aquele alvoroço e tal, e o nosso grupo tava com um projeto de Covid. E aí, a minha orientadora falou, Malu, você não quer liderar a publicação desse paper? Tipo, gente, olha isso. Eu era aluno de segundo ano de medicina, super, assim, no início da minha caminhada, não tinha maturidade intelectual, maturidade científica. Mas eu tinha me colocado ali na brecha, entendeu? Eu intencionalmente mostrei que eu tinha facilidade lá no inglês e tal, e que eu queria fazer acontecer. E acabou que a gente publicou, e eu, como aluna de segundo ano de medicina, acabei tendo a oportunidade de ser primeira autora num artigo que teve um boom, assim, ali na literatura científica, um monte de gente. A gente acabou entrando em contato com gente de vários países. A gente publicou ali no setor da Covid e a interconexão da Covid com o sistema musculoesquelético. Depois, se quiserem dar uma olhada lá, só colocar Maria Luísa G.A. Seixas no PubMed, vocês vão encontrar. Ou melhor, MLGA,
porque tem que estar abreviado. Enfim, vocês vão encontrar lá. Tá no meu LinkedIn também. E aí foi um artigo super legal, que estourou, assim, ajudou muita gente. A gente recebeu e-mail até, pra vocês terem uma noção, de pacientes vindo falar de síndrome pós-Covid com a gente. Ah, não, a gente precisa de uma orientação e tal. Por conta de uma intencionalidade básica, uma coisa simples, que veio do que eu aprendi literalmente no HackMed. E eu acho legal isso porque as pessoas têm uma definição de empreendedorismo que é um pouco... Acho que empreendedorismo é uma palavra muito abrangente. Tem várias visões em relação a isso. Mas a filosofia que a gente tem no HackMed do que é empreendedorismo, que a gente traz é muito desse empreendedorismo com a visão científica mesmo. Uhum. O próprio conceito, para as pessoas que não conhecem, né, a gente trabalha muito um conceito aqui dentro que chama Lean Startup. É um conceito de startup enxuta, que na verdade surgiu lá nos Estados Unidos com a visão ainda da Toyota, Toyotismo, automação ali dos processos. Que é basicamente o quê? Você trazer um método científico para dentro do mundo dos negócios. Você vai olhar os negócios da mesma forma como a gente olha o mundo científico. A gente vai parar de tomar decisões com base em achismos e a gente vai começar a ter intencionalidade, exatamente isso que você falou, para encontrar evidências daquilo que a gente está falando. Porque senão vira um tiro no escuro, né? E eu acho que muitas pessoas tocam negócios, enfim, veem essa visão empreendedora como um tiro no escuro. E o que a gente ensina aqui no HackMed, a visão que a gente tenta passar, é justamente de que tem como a gente estabelecer processos que vão... não vou dizer que vai trazer com certeza o caminho certo, porque isso não existe, mas vão te desviar dos caminhos errados mais comuns que provavelmente você entraria se você não tivesse nenhuma metodologia para fazer isso, né? E é por isso que é muito baseado nessa visão científica. Acho que foi isso que mais me impressionou assim, no empreendedorismo, nessa filosofia científica, que é, eu consigo usar todo o método científico que eu gosto, que eu sempre gostei de pesquisa, acho que nem você, sempre me interessei muito para essa área, mas tem um plus no empreendedorismo científico, nessa filosofia, que é eu consigo traduzir esse método para transformar isso em algo de valor para as pessoas. Então eu vou criar alguma coisa que vai beneficiar diretamente aquela pessoa que eu tô querendo ajudar. E aí isso foi o que me brilhou o olho. Assim, falei, pô, cara, é isso que eu gosto. E não só isso, eu acho que é meu papel também ensinar mais pessoas sobre isso, porque é um desperdício a gente ter tantos médicos se formando sem saber sobre isso. Assim. Exatamente. E eu acho que eu tava numa fase de eu entendia que eu era, assim, não vou dizer que é a melhor pessoa pra fazer isso, mas tipo, eu tive acesso a muita coisa pra poder fazer isso acontecer, e seria realmente um desperdício muito grande se eu guardasse isso só pra mim, sabe? E eu falei, vou fazer isso como uma forma de trazer isso pra mais pessoas, que eu acho que seria o jeito que eu tenho de beneficiar. Acho que é quando Angela Duckworth fala um pouco disso, né? É no conceito de garra dela, que é quando você encontra o seu propósito ali. Você percebe que o que você faz muito bem não é algo só bom pra você, mas pode ajudar muitas outras pessoas, assim. E eu acho que trabalhar com educação e ensinar isso pra mais pessoas, acho que foi, pra mim, assim, quando eu me encontrei, falei, eu acho que eu posso ser feliz fazendo isso, sabe? E acho que vai exatamente nessa linha. É trazer a visão científica pra dentro do mundo dos negócios. Tem como fazer isso. Total. Isso é incrível e, assim, é muito legal, né, gente? Acho que vocês estão acompanhando o Cauê faz um tempo, mas a posição que ele representa, né? A posição que você representa para a comunidade médica como um todo, né? Agora o HackMed não só com os estudantes, mas com os profissionais também. A postura que você teve, assim, diante da sua profissão, diante das suas escolhas e tal. As pessoas olharam para isso e se inspiraram muito nisso. E olha isso, né? Tem literalmente vidas estão sendo transformadas. E a partir disso, legados estão sendo construídos, assim, né? Isso é muito legal, porque o cara poderia nunca ouvir na vida de empreendedorismo. Só que daí você falou assim, não, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer acontecer realmente isso aqui, né? E isso realmente inspira muito, porque a gente viu o que o empreendedorismo é capaz de gerar na vida de uma pessoa, né? E os resultados já provam isso, né? A gente vê tudo que acontece, né? Tudo que você construiu, que o HackMed construiu, é absolutamente incrível, assim. E eu queria trazer um ponto também sobre essa conexão da metodologia científica com o empreendedorismo, que é até na escrita científica, sabe? No meu grupo de pesquisa, eu fazia bastante introdução de paper, até paper que não era meu, assim. Ou, por exemplo, título e tal, Malu, me ajuda com título, me ajuda com... Por quê que o pessoal recorria a mim? E eu falava isso, não escondia nada. Porque vem de um lugar de mentalidade empreendedora. Por quê? Porque eu sempre buscava saber, por exemplo, estou escrevendo um paper. O que a pessoa que está lendo esse paper tá procurando? Qual que é a dor dessa pessoa, né? Qual que é a dor dessa pessoa? Ok.
considerando que essa é a dor da pessoa, como é que eu vou me apresentar, né? Eu tenho que colocar, como é que eu faço uma introdução de modo que na introdução a pessoa entenda que aquele paper vai resolver aquela dor. Porque se é uma pessoa que sabe só escrever bonito, fica uma coisa vazia. Porque o leitor ele não vai conseguir, principalmente os pesquisadores, que eles estão uma vida super corrida, eles têm que olhar 1 milhão de papers por dia, eles vão ter que passar o olho na diagonal e ver se aquilo resolve o problema deles, né? Então, se você é intencional, desde o primeiro momento, na hora que você vai escrever o paper, acabou. E é isso muito que fez o nosso paper estourar, né? Lógico, também foi influenciado pelo tema e tal, Covid, mas isso foi muito legal, porque a gente intencionalmente olhou essa dor. Então, o que o leitor estava buscando, qual que era o problema ali no setor da Covid. A gente sabia, por exemplo, que o sistema musculoesquelético era um sistema muito pouco estudado. Então, a comunidade científica sabia muito pouco sobre como que a Covid estava afetando o sistema musculoesquelético e era um dos problemas mais sérios na síndrome pós-Covid, fadiga muscular. Né? Então, uma série de questões começaram a acontecer. Até isso daí, pra vocês terem uma noção, não sei se alguém já leu sobre isso, mas tem até relação com a síndrome de Guillain-Barré, né? Que é uma doença autoimune que foi indicada ali. Houve indicações de uma inter-relação dessa síndrome com a pós-Covid. E isso está relacionado com o sistema musculoesquelético. Então, se a gente sabe de onde a gente está partindo, a gente consegue modular o discurso, sabe? De maneira a colocar. Estou colocando a dor e eu vou discorrer sobre essa dor e eu preciso finalizar de maneira cativante isso aqui. E, de novo, isso aí, olha só como é legal, porque a gente está falando aqui de uma escrita científica, então um paper que muitas vezes as pessoas, quando provavelmente a gente fala, né, no modelo tradicional de ensino, ninguém nunca ensinou pra gente esse tipo de coisa, né, porque dissocia, fala que não, isso aqui não é uma competência que alguém que está trabalhando com pesquisa precisa ter, o que não é verdade, como você já está vendo. E aí você vai vendo que em outros lugares a gente dá a mesma coisa com outros nomes. Hoje no marketing, você vai ver o pessoal falando sobre isso. É basicamente quando você está falando ali de escrever um texto de publicidade, o copywriting, né? É basicamente isso. Exato. É a estratégia que você tem para conseguir trazer o leitor para perto de você. Não é manipulação, é você conseguir mostrar para ele a intencionalidade, o porquê que você está fazendo aquilo. E ele provavelmente já estava procurando algo nesse sentido. Ele só precisava ser exposto àquela... meio que ser pego ali dentro de uma área que ele já estava procurando. Então, você vê que você usa estratégias, que no empreendedorismo tem um nome, na pesquisa a gente usa outro, no marketing tem outro, mas é basicamente a mesma coisa. E por isso que eu acho que desenvolver essas competências. Talvez quando você está trabalhando com negócios, né, e inovação, depois para trazer isso para outras áreas, é muito mais fácil, assim. Total. Isso até é uma visão do que é inovação, né? Quando você aprende algo em um determinado lugar e consegue trazer isso para uma outra realidade, para mim isso é inovar. Você está conseguindo adaptar um conceito que você aprendeu num outro mundo para o seu mundo atual e você não precisa reinventar a roda, né? Você está adaptando um outro conceito para uma outra realidade. Pô, isso aqui eu acho que é inovação pura, isso. Nossa, muito bom. Isso é brilhante. É brilhante mesmo, porque as pessoas acham que inovação é só reinventar a roda, né? Exato. Mas e o impacto que você causa com um mover simples assim, né? Exatamente. É quase que incomensurável, assim. E aí você começou, então, meio que em paralelo, né? Teve essa etapa sua de a pesquisa, participou do HIP, conheceu mais desse mundo de empreendedorismo. Acho que antes de ir para o próximo passo, como que foi a sua experiência, assim, dentro de um programa voltado para isso? Você já tinha uma ideia de empreender antes da faculdade? Você descobriu que tinha interesse com isso mais ou menos ali? E como foi essa sua jornada quando você entendeu mais desse mundo de, trazer o lado científico para dentro do mundo de negócios também? Isso aí foi uma parte muito legal da jornada, porque eu não sabia nada de empreendedorismo. Gente, pra vocês terem uma noção, eu não sabia nem direito o que significava empreendedorismo. Mas eu estava muito interessada, porque eu vi muito valor naquilo, sabe? E aí, quando eu entrei no HIP, eu não imaginava que eu ia aprender uma mentalidade que estava relacionada com fundação de empresas. Porque se isso tivesse sido colocado, não, você vai aprender a formar empresa, eu não teria entrado. Só que foi colocado ali, né, a proposta de, inovação, mentalidade empreendedora, isso, como que isso é importante para o mercado médico, né? E aí aquilo me cativou muito, porque eu não tinha noção do que era.
Eu achava, empresa totalmente não tem nada a ver com medicina, né? Mas então, aí eu entrei no curso, né, no RIP e tudo mais, e foi uma coisa absolutamente incrível, porque ali dentro eu me descobri muito, assim. Eu descobri que dentro de mim tinha esse desejo e essa predisposição, assim, sabe? Pra estar nesses lugares. Pra realmente usar da criatividade que eu nem sabia que era algo significativo dentro de mim. Eu não tinha sido exposta de maneira intensa o suficiente para entender que aquilo era central na minha vida, sabe? Então, ali dentro do hip, a gente aprende desde do zero, assim, sabe? Sobre como que... O que é, por exemplo, o que é o design thinking, como que você estuda sobre um problema, como que você propõe uma solução para esse problema no mercado. Não basta ficar reclamando que o SUS tem muita fila, ou que o SUS faz pouco procedimento, ou que tem pouco recurso. Não basta ficar reclamando e não ir atrás de buscar resolver aquele problema, né? Então, o HIP ensinou para mim muito isso, sabe? Como que você analisa um problema e você se coloca naquele problema de maneira aprofundada. E daí, quando você entende os pontos da profundidade desse problema, você vai ver que tem uma série de maneiras de você resolver as diferentes facetas daquele problema. Então, tem uma técnica, né, para você resolver um problema, para você propor uma solução, para você entrar em contato com XYZ pessoas, né? Uma maneira de você se colocar para fazer um pitch e tudo mais. E aí, naquele momento, eu descobri que realmente eu amava aquilo. Eu precisava estar ali. Eu precisava ser colocada nesse ambiente de resolver problemas, sabe? E de falar. Eu gosto muito de comunicação. Eu também não tinha esse discernimento tão claro até o HIP, né? Mas lá eu descobri porque... Você é exposta, né? Você é forçada a se comunicar. Exato. Não tem como trabalhar em Não tem equipe como... sem você saber se comunicar. Exatamente. Isso foi muito impactante para mim, porque eu descobri que eu amava trabalhar com comunicação. E daí eu acabava fazendo os pitches da nossa empresa e tal. Pra quem não sabe, pitch é uma apresentação rápida que a gente faz ali. Exatamente. Inclusive a Lilian tá sempre de olho ali no relógio pra não passar do horário. Tem um período muito curto, vou dar um exemplo, 2 minutos, 3 minutos pra você apresentar a sua ideia pra um potencial investidor ali ou pra uma pessoa que tá avaliando a sua ideia, né? Então tem que ser algo bem rápido, conciso e intencional, direto ao ponto. Exato. Saudades do paraturo da Lilian, inclusive. Mas foi muito transformador pra mim, porque eu descobri isso, e não que eu tinha já, eu não tinha tudo dentro de mim, aquilo precisou ser desenvolvido, né? Esse desejo, essa predisposição que eu tinha dentro do HackMed, eu pude desenvolver aquilo, né? Então, essa habilidade de comunicação, esse olhar analítico do tipo, deixa eu saber exatamente o que é aquele investidor, o que é aquela pessoa quer ouvir, o que essa pessoa está buscando, né? E aí eu adequo o meu discurso a isso. E isso, basicamente, é a substância, a receita para você conseguir qualquer oportunidade na vida. Você saber o que a pessoa está buscando. Se você tem aquelas habilidades que a pessoa está buscando, você se insere como solução daquele problema. Isso é para tudo. Toda oportunidade é uma resolução de um problema, né? Quando você está sendo contratado por um hospital, uma instituição, qualquer coisa que seja, você está resolvendo um problema daquela pessoa, daquele chefe, daquela instituição. Então, se você tem esse olhar estratégico, né? Isso muda tudo. E daí, no HackMed aconteceu exatamente isso, né? Então... Que é que eu acho que é o grande diferencial de um profissional que tem essa visão empreendedora. Porque Exatamente. Sempre vai ter mercado para alguém que tem a visão de ser um resolvedor de problemas. Todo mundo quer alguém na sua empresa, na sua instituição, enfim, que resolva os problemas dele, né? Se você consegue criar essa capacidade, eu acho que é mercado infinito mesmo. Eu não vejo alguém que desenvolve essa mentalidade não conseguindo, porque ainda que ele não tenha espaço no mercado de trabalho, ele acaba criando suas próprias oportunidades, vendo as demandas que tem das populações e criando seu próprio meio ali de resolver um problema real do sistema, sabe? Por isso que eu acho que valorizo tanto um profissional que tem essa mentalidade. Você cria suas próprias oportunidades, sabe? Exato. Não, isso é perfeito. E o mercado precisa disso, né? Porque a gente já tem muito profissional que está encostado, né? Não basta saber medicina. Como é que você melhora o sistema? Como é que você melhora a vida de um paciente sem ir atrás de um tratamento? E aí, legal, você gerou o tratamento. Como é que você vai lançar no mercado isso aí? Como é que você faz bombar? Né? Você precisa saber disso aí. Então, é muito importante, muito, muito, muito importante mesmo. E é muito legal, assim, ver a maneira que o HackMed colocou e, assim,
interconectou também a ciência com o empreendedorismo no próprio HIP, na turma 1 ou turma 0, né? O que vocês acharem melhor. Mas eu gosto de colocar turma 0 porque é a base, a gente estava falando ali, né? Mas é muito legal porque, assim, olha só, contar algo bem legal que aconteceu na minha história, né? Por conta dessa interconexão pesquisa e empreendedorismo. Numa das interações do HIP, a gente tinha interações semanais e tal, e daí toda semana ia conversar um CEO de uma grande startup, uma grande empresa com a gente, para a gente entender um pouco mais sobre como que aquela empresa tinha sido construída, como é que ela tinha sido lançada no mercado, quais foram os problemas que aquela pessoa tinha enfrentado e tal. E aquele momento era um momento muito rico, assim, a gente aprendia muito, porque o que uma pessoa que passou por uma série de dificuldades passou, você não lê num livro, né? Você não vai encontrar isso num livro. Você precisa ouvir a pessoa falar, né? É igual, assim, você quer ser milionário, você não vai ser milionário. Tudo bem, você vai aprender muita coisa lendo livros. Só que você vai entender a mentalidade quando você estiver com pessoas que entendem de educação financeira. Você precisa conversar com essas pessoas, né? Então, isso muda tudo, assim, né? Então, aí, dentro de uma dessas interações, a gente acabou conversando com o CEO de uma empresa, chama Tissue Labs, que trabalhava com pesquisa purésimo, assim, e era uma empresa, então tinha muita interconexão com o empreendedorismo. Uma biotech que a gente fala, né? Uma empresa de tecnologia na área de biologia ali, medicina, com um viés de mercado mesmo, mas com muita pesquisa por trás, baseando o motivo daquela empresa existir, né? Exatamente. Exato. E aí a gente conversou com o Gabriel Ligori, não sei se vocês conhecem, talvez vocês conheçam, que é uma empresa que realmente é incrível, assim, o que foi feito. Eles trabalham com bioimpressão 3D de órgãos, assim, uma história incrível, eu recomendo vocês darem uma olhada depois. E aí foi através do HackMed que eu conheci o Gabriel, né? E aí, naquele momento, eu falei assim, putz, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E eu já estava no meu projeto ali na minha iniciação científica e tal, e a minha orientadora sempre foi muito aberta à inovação, né? Inclusive, talvez ela esteja assistindo, honra a sua vida, professora. Ela é maravilhosa, realmente uma das pessoas que mais impactaram a minha vida, professora Roberta. Então, assim, foi muito incrível porque ela tinha essa abertura muito grande, né? E aí, quando eu vi a apresentação lá do Gabriel e tudo mais, eu falei, putz, tem espaço pra gente trabalhar junto. Aí ele tá trabalhando com pesquisa básica, ele falou um pouco sobre cultura 3D de células. E a gente estava trabalhando também com cultura open, assim, a gente estava estruturando um projeto para trabalhar com cultura tridimensional no setor Covid, né? Que ia permitir pra gente um estudo mais preciso, né? Da infecção e tudo mais. E aí foi uma coisa totalmente incrível, porque falei com ela, né, com a minha orientadora, e putz, deu super certo lá. E daí, vamos marcar uma conversa com o Gabriel? Vamos? Aí mandei e-mail, o Cauê fez a ponte, ajudou a gente e tal. A gente conversou. E olha que coisa, gente. A Tissue Labs literalmente estabeleceu uma parceria com o nosso laboratório. Vários trabalhos ali a gente fez junto e tal. A gente publicou junto. Inclusive, o artigo saiu faz, acho que uns 5 meses, 4, 5 meses. Então, foi muito incrível, porque o valor que foi gerado para o nosso laboratório e para eles também foi sensacional. E da onde isso veio? Do empreendedorismo. Na verdade, veio da visão que você teve de, conectar dois pontos que nunca estariam conectados se não fosse você estar ali para fazer essa ponte. Então, isso é um negócio que eu acho muito legal e às vezes me incomoda no nosso modelo de ensino atual, que é a gente menospreza o impacto que um estudante pode ter pelo fato de achar que ele não tem experiência, mas ao mesmo tempo, talvez essa sua capacidade de enxergar as oportunidades, seu lado mais criativo, de enxergar essas conexões, com alguém que já tem experiência, que é a sua orientadora, cara, permite ter uma junção perfeita ali, aqui alinhada, dá coisas legais. E eu acho que falta um pouco isso, da gente estimular mais esse lado nos alunos. Não é porque você é jovem, que você ainda não tem tanta experiência dentro do setor. Por outro lado, na verdade, isso é até bom, porque você deixa de ter alguns vieses que quando você vai seguindo a carreira mais tradicional e vai evoluindo, você ganha nessa jornada. E aí eu acho que isso permitiu você ter uma visão de, talvez, se você fosse mais, já tivesse já um pouco mais, como posso dizer assim, dentro do sistema, acharia, não tem nada a ver essa ideia, acho que nunca vai dar certo, não tem nada a ver, não é da pesquisa isso, fazer esse tipo de coisa.
E não, na verdade você foi lá e fez. É aquela história, né? Não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Exatamente. E eu acho que isso é muito bom. legal. É como nossos jovens, né, pessoas mais novas, talvez consigamos agregar nesses projetos de inovação. E precisa ser estimulado, ter essa visão mais criativa, mais inovadora. E acho que teve um papel essencial. Tenho certeza que sua orientadora deve agradecer por você estar no laboratório dela, entendeu? Então é um ganha-ganha no final do dia. E é isso, é uma visão que você desenvolve e que é aplicada em muitas frentes, assim. Não é só para criar um negócio ou para criar uma pesquisa. Você pode aplicar isso na sua vida pessoal mesmo. O jeito como... A gente até conversou isso uma vez, né? O jeito como você encontra as pessoas, exato, com quem você vai se relacionar. Eu acho que tudo isso tem muito a ver. E aí, tudo bem, construiu, fez esse projeto de pesquisa, conseguiu publicar, acabou construindo aí desde jovem. Você tem quantos anos? 23 Tenho agora? 23, Pô, 23 anos, já tem publicação em revistas de impacto. E aí agora conseguiu ser aprovada no processo seletivo para estudar em uma das top aí do mundo. Vai para Harvard para trabalhar também com pesquisa. Como é que foi essa jornada? Conta aí, porque tem um monte de gente também que quer ter experiência internacional, né? Total. E você falou, pô, quando eu tava procurando a oportunidade de pesquisa, eu fui atrás, fiz toda aquela etapa, demorei para conseguir. Pro intercâmbio foi a mesma coisa, também demorou? Você teve que mandar e-mail para um monte de gente? Como é que foi esse processo? Foi um processo bem semelhante, assim. E, de novo, foi um processo muito, muito bem pensado, sabe? Eu sempre gostei de planejar muito bem as coisas. Então, não ia ser diferente, assim, para esse setor, né? Quando eu estava ali no segundo ano da faculdade, eu já tinha uma certa experiência, assim, pouco, mas eu já estava trabalhando alguns meses lá na minha iniciação científica e tal, já estava um tempo no laboratório. E aí, começando a entender o mercado de pesquisa e tal, aqui no Brasil, e o impacto da pesquisa na carreira de um médico, eu comecei a realmente ter certeza que aquilo precisava ser um ponto central na minha carreira. E para que aquilo fosse um ponto central na minha carreira, eu precisava me capacitar da melhor maneira possível. E aí eu comecei a sentir um pouco falta de uma expansibilidade muito grande nesse setor de pesquisa aqui no que eu estava enxergando como Brasil, sabe? Porque o que eu costumo falar, né? No Brasil a gente tem setores, instituições maravilhosas, muito boas, muito, muito boas mesmo, que trabalham com pesquisa. Porém, isso ainda é heterogêneo aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque os setores de excelência aqui, eles ainda são poucos. Estou falando de maneira... em números mesmo. Sabe? Quantificando isso mesmo, tem poucos setores. Então, isso é, de certa maneira, heterogêneo, assim. E aí eu falei, putz, tem muita coisa. E toda hora, né, nas nossas discussões de pesquisa, até nas próprias aulas da Faculdade de Medicina, mencionava-se muito os grandes centros de pesquisa nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos. Não. Canadá, país... Eu falei, meu Deus, o que tem nos Estados Unidos? E daí eu comecei a dar uma olhada, né? Falei, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Que o pessoal fala tanto dos Estados Unidos. Ok, eu já sabia que era uma potência mundial e tal, mas eu queria saber de maneira mais específica o que estava acontecendo ali, sabe? E daí eu comecei a estudar um pouco do mercado americano, assim. E aí eu comecei a perceber que lá é o oposto daqui no sentido de essa questão de excelência médica, acadêmica e tudo mais, ela parte de um cenário homogêneo. Porque a excelência é mais homogênea do que heterogênea. A quantidade de centros de excelência é muito maior. Então, isso é menos concentrado do que aqui. E aí eu comecei a entender que lá eles tinham uma mentalidade que estava um pouco à nossa frente. Né? Isso não significa pessoas mais inteligentes ou melhores. Significa pessoas que tiveram um espaço para dar passos mais longos. E aí eu comecei a entender que eu precisava, para que eu realmente gerasse a transformação que eu sonhava em gerar, né? Quando eu entrei na faculdade, que eu comentei e tal, que eu queria realmente participar de geração de cura para doenças que nunca foram curadas e tal, essa coisa que a pessoa fala, é impossível. Eu tinha que ter essa mentalidade, sabe? Eu tinha que estar nesses lugares. Da mesma maneira que quando eu enxerguei ali, participei das primeiras reuniões do HackMed e tal, antes de entrar no HIP, eu falei, meu Deus, eu preciso realmente ter essa mentalidade. Foi a mesma ideia, né? Então, eu comecei a ver aquilo tudo e tal. Eu falei, eu preciso estar nesses lugares onde não faltam recursos que fazem com que os nossos passos não possam ser tão longínquos.
né? Eu preciso ver quem foi mais longe, entender como essa pessoa pensa, como que essa pessoa aplica as coisas, como é que essa pessoa está impactando o mercado, por que os Estados Unidos está onde está, sabe? E também para honrar o Brasil, sabe? Para honrar a minha nação, porque eu realmente reconheço que eu creio que eu nasci aqui por um motivo, sabe? Para mim não é aleatório que eu sou brasileira, então por isso eu tenho muito esse encargo também, sabe? De trazer para cá e tudo mais. De XYZ maneiras, né? Tem 1 milhão de maneiras. Mas, enfim, então eu entendi isso, né? Que eu queria realmente passar esse tempo fora e tal, eu precisava, mas ali eu não sabia quanto tempo que eu poderia passar fora. Eu poderia passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? E aí, de novo, eu comecei a conversar com várias pessoas, né? Que tinham feito pesquisa fora. Então, pessoas tinham feito intercâmbio. Então, conversei com algumas pessoas que tinham feito intercâmbio de férias. Então, intercâmbio de 2 meses, tal. Como foi a experiência? E aí, normalmente, o pessoal falava, não, 2 meses com pesquisa você não consegue desenvolver muita coisa, né? Você consegue ter uma experiência lá, você consegue entender como é que as coisas funcionam e tal, mas você não consegue colocar a sua mão na massa. Então, de publicar, de ter seu nome nos papers e tal, ter uma primeira autoria, que pesa muito, né? Você não consegue. E aí, eu entendia que eu queria estar nesse lugar. Eu queria tomar liderança de projetos, sabe? Eu queria não só experienciar o mercado, entender como é que era, mas eu queria ter experiência, pôr a mão na massa e tudo mais. E aí eu comecei a entender que um curto período de tempo não ia ser suficiente para atender as demandas que eu estava buscando, sabe? E aí, então, comecei a conversar com pessoas que tinham ficado mais tempo, né? 6 meses, 1 ano e tudo mais. E aí eu falei, acho que faz sentido pra mim ficar mais tempo. Ficar aí 1 ano. Acho que eu vou conseguir desenvolver realmente o que eu tô buscando aqui. Pra gerar esse tipo de transformação que eu quero gerar. Saindo da faculdade, né? Tá. E aí, o que aconteceu? Aí olha isso. Eu já tinha o que tinha sido desenvolvido em mim, né? O que eu tinha desenvolvido e tal, na iniciação científica com habilidade. Olha como é legal isso, né? Eu não tinha sido norteada pela área no primeiro momento, porque eu ia desenvolver, eu precisava aprender a fazer ciência. Só que agora eu já sabia. Óbvio, tem muita coisa que eu preciso saber ainda, né? Mas eu já tinha um know-how ali. A base, ele já consolidou. Exato. E aí, então, já podia me direcionar para a área que eu queria. E eu entrei na faculdade sonhando com neurologia já. Sou apaixonadíssima pelo cérebro, assim. Então, eu falei, é isso. Então, eu vou buscar, agora já tenho uma base, eu vou buscar a neurologia. E daí, eu já tinha entendido, né? Já tinha passado pelo HackMed, já tinha entendido a importância do empreendedorismo, a importância da inovação, que o empreendedorismo e a inovação eram essenciais para realmente gerar transformação na vida das pessoas, porque não basta você gerar um tratamento e não saber inserir no mercado. Você tem que saber crescer, você tem que saber fazer aquilo ali crescer, seja através de uma empresa, seja através de alguma outra parceria, enfim. E aí eu falei, ok, então eu preciso buscar um lugar uma pessoa que esteja trabalhando com a área que eu quero, neurologia. Esse lugar precisa ter pesquisa de ponta, porque se eu já estou saindo do meu país, estou fazendo esse mega esforço, deixa eu buscar algo que seja de excelência. O que tem de melhor, né? Vou sair pra ele, o que tem melhor do que o que eu já tenho aqui. Exatamente. E aí eu falei, tá, vou buscar um centro que faça pesquisa de excelência. Então aí eu busquei eu estava buscando um centro, eu trabalhei com pesquisa básica, né, aqui. E eu queria estar num laboratório que trabalhasse com pesquisa translacional, porque eu adquiri essa experiência na pesquisa básica, mas essa interconexão entre a básica e a clínica, essa transição, né? E aí da clínica você tira da básica, vai para a clínica, joga nos clinical trials e tudo mais. Isso realmente é algo que é fascinante para mim e eu queria ter esse tipo de contato, sabe? Então, eu estava buscando um laboratório que tivesse pesquisa translacional, que fosse na neurologia. E para o pessoal que não conhece, essa área translacional é muito comum em grandes universidades americanas, isso, né? Translational Research. Tinha departamentos muito grandes lá em Harvard, em Boston tem muito isso. Em outras faculdades grandes, eles fazem muito isso. Como é que você sai da básica ali de pesquisa de bancada e traduz isso para o mercado, para uma parte clínica que vai realmente usar isso para atingir os pacientes lá na ponta, né? Exato. Isso é muito incrível, porque você sai do animal, que você trabalha da célula animal e depois você vai pro ser humano, assim. É sensacional mesmo isso. E aí... Então tinha que ser alguém que tinha essa visão translacional na área de neurologia e fosse de excelência. E tem mais um ponto. Mais um ponto. Tinha que ter veia empreendedora. Exigente. Tinha que ter,
Boa. Eu tô saindo do meu país, eu tenho que fazer uma coisa de excelência, né? Justo. E aí a pessoa tinha que ter uma veia empreendedora, abertura para inovação. Eu queria um lugar que trabalhasse com empresas, Legal. com startups e tal. E aí, Google. aí eu comecei a buscar, assim, eu comecei a olhar os principais centros dos Estados Unidos. Então, claramente a Harvard, aí eu olhei Stanford também, e o CSF, olhei bastante, que é um dos programas mais bem qualificados ali nos Estados Unidos, tal de neurologia. E aí eu olhei esses programas e daí eu fiz uma lista, comecei a fazer uma lista tal de pessoas que interessavam ali, que estavam realmente addressing as coisas que eu tava buscando, assim. Ok. Aí, teve um momento ali que eu tava na pandemia, né? Vamos lembrar que tava na pandemia. E aí eu acabei me inscrevendo para um evento que foi uma coisa muito louca, porque esse evento é um evento que é super, super caro. É pago em dólar, é um evento presencial, normalmente, que é um evento do Massachusetts General Hospital, que é um dos hospitais da Harvard. E nesse ano de 2021, por causa da pandemia, eles fizeram online e, pela primeira vez na história, nunca tinha acontecido isso, foi gratuito o evento. E eu nem sabia, gente, eu não sabia nem que era um evento mega top, que era uma coisa grande e tal, que era... Enfim, que tinha muito renome, eu não sabia. Mas eu achei muito legal. O evento chama, depois pesquisem, chama World Medical Innovation Forum. É bem legal. E daí eu me inscrevi. Falei, vou assistir o evento. E aí eu tava lá, vendo aula online, assistindo evento e tal. E aí, nesse evento, foi uma coisa meio... assim, eu gosto de falar que foi uma coisa bem direcionada, assim, por Deus mesmo na minha vida, porque foi uma coisa meio insana que aconteceu. Porque... eu tava assistindo esse evento e, ok, eu tinha feito uma lista de pessoas interessantes, mas eu não tinha mandado e-mail ainda. Por quê? Porque o e-mail tinha que ser muito intencional. Eu ia ficar muito tempo me desgastando pra escrever um e-mail pra uma pessoa que eu sabia que recebia 1 milhão de e-mails por dia de alunos tentando oportunidade. E aí, nesse dia, eu tava assistindo esse evento e tudo mais. E daí, em uma das sessões lá, começou a levantar o pessoal para falar de pesquisa. E aí se levantou uma mulher, uma neurologista. Eu nem sabia que ela era neurologista, mas eu estava assistindo. E ela começou a contar um caso, né, de uma paciente dela lá. E a pesquisa dela estava muito direcionada para esse caso, que era uma paciente com uma doença super, super rara, que chama doença multissistêmica do músculo liso, que é uma doença que atinge principalmente o sistema nervoso central. E é uma doença super perversa, assim, porque a criança nasce normal, tipo, não tem nenhuma alteração nos exames, tal, tudo. E aí o que acontece é que, do nada, a criança com 3 a 6 anos de idade, mais ou menos, ela começa a apresentar micro-AVCs. E aí, do nada, ela para de falar, para de andar, ela perde todas as funcionalidades que ela tinha, né? E aí, estudando, né, sobre o que está acontecendo, você vê que é uma mutação genética que causa isso, né? De um gene lá que chama ACTA2. E aí essa pesquisadora começou a falar isso nesse evento. E foi uma coisa muito, muito maluca, porque ela começou a falar, ela contou o caso dessa criança, e como o laboratório dela trabalhava, olha isso, era um laboratório de pesquisa translacional, que trabalhava desde a célula até os clinical trials. Ela estava trabalhando justamente com a parte de terapia gênica, que eu comentei lá no início que eu gostava muito de genética e eu realmente queria estar nesse lugar. A terapia gênica é um dos mercados mais promissores na medicina hoje, né? Então, era uma pessoa que estava trabalhando com neurologia, com terapia gênica, a parte da genética. E aí, ainda por cima, era uma pessoa que ela comentou que ela trabalhava em associação com empresas, com indústria farmacêutica e tudo mais. Eu falei, não é possível isso aqui. Não é possível. Que uma pessoa tão criteriosa, eu tinha sido tão criteriosa, o negócio caiu como luva ali. Eu falei, não é possível isso aqui. E aí eu via, e aí eu entendi que aquilo ali eu precisava estar ali. Tinha algum motivo. Às vezes acontece essas coisas e você fala, não é possível, né? Tem algum motivo pra isso estar acontecendo. É por isso que eu não acredito em coincidência, viu, gente? Pra mim ter coincidência, pra mim é mão de Deus nas coisas. E aí você resolveu que essa era a pessoa eu que resolvi era seu que era alvo. ela. Exato. Ali eu decidi já sabia que era ela. E daí eu fiquei literalmente 5 meses preparando
a maneira que eu entrar em contato. Por quê, gente? Porque assim, Mas normalmente... agora imagina você na situação dela recebendo e-mail de alguém que conta essa história pra você, por exemplo. Muda totalmente o jogo de como que você vai responder comparado com um aluno que manda pra você, queria uma oportunidade aí porque eu gosto dessa área. Você tem toda uma história ali e é até engraçado. Você fala, cara, não tem como eu pegar uma história dessa e não dar uma chance pra essa pessoa vir aqui no meu... Se eu recebesse esse e-mail, assim, de um aluno, entendeu? Eu falaria, pô, não tem como eu falar... não tem como nem pelo menos eu, sei lá, responder esse cara. Eu preciso responder isso, entendeu? Então muda completamente. Muda, exato, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque aí, durante esses 5 meses, eu fiquei estruturando a maneira que eu ia entrar em contato com ela, porque justamente, né? Normalmente as pessoas, elas mandam e-mail, tipo, oi, tudo bem? Eu sou fulano, eu gosto muito da sua área, meu, incrível o que você faz. Sou fã da sua pesquisa, né? E eu quero muito fazer pesquisa com você, posso? Claramente não, né? A pessoa recebe mais de 200 e-mails, como é que você vai se destacar ali, né? Não chama atenção. E eu sabia disso, né? E aí eu falei, tá, eu tenho que seguir um caminho diferente. De novo, mentalidade empreendedora. Eu fui muito intencional. Então, eu sabia que, ok, o laboratório da pessoa lá ela já tem. O laboratório bom sempre tá cheio. Meio que laboratório bom nunca tem vaga, assim, de certa maneira. Só que, se você entende a dor da pessoa, o que ela tá buscando, acabou. Entendeu? Você se insere na brecha. Exato. E aí, não tem como, né? Tem até um professor nosso, um professor de Stanford, que foi um advisor que eu tive aqui no HackMed, que ele fala, você tem que ser um ativo para a pessoa que você está indo trabalhar com, né? Então, no caso é isso, você tem que encontrar um problema que ela está precisando e você vai ser o ativo, a pessoa que vai vir para resolver esse problema, né? É exatamente isso. Isso muda literalmente o jogo inteiro mesmo. Porque aí nesse meio realmente eu entendi qual que era a dor dela, porque eu fui ler todos os artigos dela, eu fui entender o que ela estava buscando, qual que era o buraco ali das pesquisas dela, sabe? O que estava acontecendo ali, o que ela estava buscando resolver, e qual que era o perfil do grupo, o que ela buscava realmente de comportamento mesmo, sabe? O que ela esperava das pessoas e tudo mais. Cara, isso é bizarro, porque assim, com certeza... Olha isso, pessoal, vocês estão ouvindo aqui. Quantas pessoas param pra fazer isso? Você foi até ler os artigos dos papers que ela publicava pra entender qual era o problema que você ia diagnosticar do grupo de pesquisa dela. Ou seja, já ia fazer uma consultoria pra pessoa de qual que é o problema que você identificou. Pode estar tudo errado, mas assim, pelo menos muita vontade de querer estar lá, você tá mostrando pra pessoa. E no geral isso conta muito. Isso foi muito legal mesmo, porque ela percebeu isso, né? A pessoa percebe que você realmente quer aquilo, sabe? Porque hoje a gente tem muito aluno, muita gente que quer fazer as coisas só por certificado e tal, e acaba fazendo as coisas por fazer, por tabela. E isso não passa confiança para a pessoa que vai te contratar. Porque o orientador, apesar de você não receber para isso um salário, ele está depositando a confiança dele em você e muitas vezes também o capital dele. Porque o orientador ele tem projetos, né, FAPESP e tudo mais, através dos quais o laboratório dele é financiado. Então, ele vai colocar dinheiro sobre você, sobre o seu projeto, e você tem uma responsabilidade de responder aquilo, né? E dar um retorno. E dar um retorno, exato. E aí, então, o que aconteceu foi isso, né? Tipo, eu fiz toda essa análise e tal. E daí eu escrevi um e-mail muito direcionado, assim. O pessoal da Academy Abroad, inclusive, que é uma startup do Kenji e tal, eu andei um pouco com eles também, nesse sentido. Recebi várias recomendações deles e tal. E daí estruturei esse e-mail, né? E daí, nesse e-mail, eu falava muito sobre... eu intencionalmente falei da dor dela. Então, o que ela estava buscando resolver. Fiz questão de mencionar a história dessa criança que ela falou, porque tem um apelo emocional. A criança que ela falou lá no vídeo, que foi através do qual eu conheci ela. Então, eu falei disso daí. E daí eu falei que aquilo ali era meu propósito de vida. Eu não estava indo lá com uma aluna, querer fazer uma coisa legal e, quero estar em Harvard. Eu nem falei de Harvard. Não importa o nome do lugar. Eu tô ali por ela. Eu tô ali pelo que ela tá fazendo, sabe? Então, eu coloquei que aquilo ali era meu propósito de vida e que eu realmente estava querendo dar minha vida por aquilo mesmo, sabe? E aí, junto com isso, fiz esse e-mail e tal. E daí eu coloquei uma carta de recomendação, porque eu sabia que... Era como se eu estivesse aplicando para uma vaga mesmo de maneira informal. Porque não é um processo seletivo específico, né? Mas a minha postura tinha que ser da mesma ética, né? Da mesma qualidade. Então, eu fui atrás de uma carta de recomendação e tudo mais.
Que é uma cultura muito forte lá. Então Muito, você meio que antecipou o que talvez ela buscaria de uma pessoa. Exatamente. O próximo passo seria ela buscar uma referência sua. Você já encaminhou para ela e facilitou a vida dela também nessa análise. Isso, exato. Essa foi justamente a intenção. Daí eu consegui a minha carta de recomendação e tudo mais. E aí estruturei todo o meu currículo também. Fui super atrás disso, entender como é que o currículo, os currículos CV ou o resumê, né, é estruturado, como é que o americano lê isso, né? Como é que, porque muitas vezes a gente que é brasileiro quer florir o currículo, fica aquela coisa linda, e eles não, para eles não é comum isso aí, e até atrapalha. O currículo americano, o CV, é literalmente assim, é item. Você coloca então uma coisa super simples. Não tem nada de florido. Você coloca lá o nome da sua posição, o tempo, o ano que você fez aquilo ali, o que você fez, qual que foi a sua ação ali, em itens e fim. E só que, logicamente, você é bastante objetivo, né? Você fala e você coloca os detalhes específicos, né? Que a pessoa precisa saber. Então, aí eu fiz esse e-mail, coloquei a minha carta de recomendação e o currículo, né? E eu também tinha estudado, né, o horário de trabalho dela. Porque tem horários mais... Porque assim, por exemplo, você manda um e-mail na segunda-feira, a pessoa, ela recebeu o e-mail de todo final de semana, então a chance dela receber e-mail é muito baixa. Sexta-feira, muitas vezes a pessoa já foi pro final de semana. Terça-feira, mais ou menos meio da semana. Então, o melhor é quarta e quinta-feira. Entre quarta e quinta-feira, tal. E aí, eu mandei, então, numa quinta-feira, depois do almoço. Era um horário da tarde, assim, tal. Foi o horário que tinha analisado ali que era bom, né? Logicamente, muita gente me ajudou também a entender isso e tal. Pessoas que já estavam lá e tudo, né? Lógico. E aí, foi uma coisa muito louca. Porque até no título do e-mail, eu fui intencional, né? Você tem que colocar um título que chama atenção. Não vai colocar... oportunidade, não, né? Você tem que inovar nisso também, né? E aí, enfim, daí eu mandei esse e-mail. E aí, essa pesquisadora me respondeu em 11 minutos, assim. Foi uma coisa, tipo, sem precedentes, assim. Porque, claramente, eu não sabia nem se ela ia me responder. Apesar de eu ter feito todo aquele esforço e tal, logicamente, eu tinha a chance dela não me responder. Porque eles recebem muito e-mail de aluno por dia, né? Tentando conseguir oportunidade e tudo mais. E daí, enfim, ela me respondeu em 11 minutos. Foi super, super especial. E aí ela já marcou uma entrevista. Ela falou assim, não, muito obrigada pelo seu interesse e tal. Ela já percebeu ali, sabe? Que era diferente o e-mail. E aí a gente já marcou uma entrevista e foi uma coisa super positiva. Porque na entrevista... olha isso, um dos pontos mais centrais da entrevista foi justamente a interconexão pesquisa e empreendedorismo através da Tissue Labs. Olha isso. Tipo, eu tinha feito 1000 coisas na bancada. Entendeu? E foi o ponto que mais chamou a atenção, assim. E é o que a gente fala eu gosto dessa expressão também que o pessoal usa muito, que é connecting the dots. Até gravei um vídeo essa semana falando sobre isso, que é quando você consegue juntar os pontos, né? Você traz coisas de ambientes diferentes, conecta isso, e você cria sua própria linha ali autêntica de desenvolvimento, enfim, do que você está fazendo. Então você conseguiu conectar pontos que, na visão dessa pessoa, é muito valioso. Eu lembro quando eu fui para Harvard, meu professor também teve a mesma pegada, assim. O fato de eu já ter trabalhado para ele foi visão de trabalhar com negócios, o empreendedorismo, associado à minha competência em esportes, de capacidade de liderança de times e tudo mais, que ele percebeu que eu já tinha esse espírito de equipe e interesse por pesquisa, né? Então, você acaba vendo a sua história como única e ele mesmo já percebe essas conexões que para ele vão ser muito úteis quando você for para lá trabalhar com ele. Nossa, isso é muito legal, porque o pessoal realmente, eles têm um olhar de águia, assim, né? Exato. Eles percebem isso. É muito legal, muito bom. Nossa, sensacional. Aí você então conseguiu marcar a reunião, ela já te encaminhou, falou que gostaria muito de ter você lá, mas não é tão fácil ir pra lá, né? Tem uma série de outras questões que é um processo árduo aí, longo, até você conseguir sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Assim, eu imagino pelo menos a parte de toda visto e tudo mais, parte burocrática, e depois a parte financeira, né? Com certeza. Como é que você lidou com isso? Isso aí era um ponto bem, bem importante mesmo, porque num primeiro momento, quando eu tava lá pensando sobre 1 mês, 2 meses de intercâmbio, 6 meses, um ano e tal, quando eu comecei a considerar 1 ano, no primeiro momento eu desisti, porque eu falei assim, não tem como pagar isso aí. Não vai dar. E aí... Só que aí passou um tempo e falei, não, eu preciso realmente ir atrás disso. E aí eu comecei a entender que tinha a possibilidade de eu buscar bolsas, né?
Tipo, tanta gente conseguia a bolsa e tal, por que eu não poderia tentar, né? Só que tem uma grande questão, né? Porque intercâmbio, o que que eu tô indo fazer, né? Eu estou indo fazer um intercâmbio de pesquisa no meio da faculdade. Isso não é um programa exatamente formal. Tipo, eu não estou indo fazer um mestrado, um doutorado. Então, o pool de bolsas é menor. Porque normalmente as instituições que dão bolsa, elas são direcionadas mesmo, né? Já está estruturado lá já um tá programa, estruturado. tipo, graduação, Exato. passou, você já tem Isso. acesso a essa bolsa. Exatamente. Você criou essa oportunidade que não existia, então não tem um programa de bolsa É, voltado para esse tipo de oportunidade. Exatamente. E importante, gente, eu não tinha nenhuma bolsa definida antes da vaga. Primeiro você dá o passo de conseguir o seu território, depois você vê como você resolve. Primeiro você tem uma oportunidade, depois você vai atrás de como chegar lá. Exatamente. Então, assim, as coisas, elas se ajeitam, sabe? Enfim. E aí eu comecei a conseguir a oportunidade e tal, eu falei, tá bom, vou atrás. Aí eu comecei a conversar com várias empresas, unir, na verdade, assim, fez uma lista de várias possíveis empresas e tal, antigos colégios, né? Conversei com um monte de gente, assim, marquei um milhão de reuniões, assim. Posso conversar com você? E aí conversei com indústria farmacêutica também e tal. Só que eu recebi 1000 nãos. Literalmente. Sem brincadeira, gente. Acho que eu recebi mais de 20 nãos. Mais de 20 pessoas. Não faz sentido. E aí, gente, pra vocês terem uma noção, eu entrei em contato com a pesquisadora de lá e ela, tentando entender se ela tinha abertura pra fazer uma parceria. Eu falei, deixa eu tentar. Então, já que o pessoal não quer, ou pelo menos não tem abertura pra investir em mim como aluna e tudo mais, deixa eu tentar me inserir como uma ponte para uma parceria do laboratório dela com uma instituição. Não o meu, mas assim, uma instituição aqui no Brasil mesmo, sabe? E aí ela falou, não, super, tem abertura, tal, pode tentar. Só que aí era a grande questão, né? Não é um projeto mestrado, doutorado e tal. Não é. Isso é legal também, porque eu vou acabar tendo uma abertura, uma flexibilidade maior lá, né? Mas essas coisas, elas não estavam definitivamente documentadas, assim, né? Tipo, você vai fazer exatamente isso. Então, não teve abertura para fazer parceria também. E aí eu falei, putz, e agora, né? E aí... Tentei por um caminho, não deu, tentei outro, não deu, e aí? Exato. Mas não desisti, né? Porque eu sabia que aquilo ali precisava acontecer. E aí, foi acho que através de algum dos vídeos do Cauê que eu tava assistindo. Acho que eu já tinha assistido antes, mas eu lembrei ali naquele momento de busca de bolsa e tal. Eu falei, Fundação Estudar. Eles investem em jovens, literalmente só jovens mesmo, para potencializar o impacto dessas pessoas no Brasil, assim. A ideia de financiar a sua ida para uma instituição de excelência nos Estados Unidos ou no exterior, em algum outro lugar, para depois você voltar com aquele know-how que você adquiriu e causar um impacto positivo no ambiente onde você está aqui no nosso país. Acho que a visão é de desenvolvimento do nosso país a partir de ganhos de experiência em lugares que já estão mais desenvolvidos do que o ambiente que a gente tem aqui. Né? Como é que eu aprendo com um ambiente que já está desenvolvido nesse sentido, ganho bagagem, repertório e depois aplico isso no nosso contexto aqui no nosso país. Exatamente. Eu gostei muito dessa filosofia deles, me identifiquei muito com isso também. Que é realmente o caminho do HackMed também, né? Do tipo, na verdade, sim, o HackMed está gerando a estruturação para as coisas acontecerem no Brasil, né? Mas tem muito do que foi gerado fora, né? Sendo trazido para cá. Inspirado total no modelo que eu conheci lá fora. Isso é muito incrível, muito, muito incrível mesmo. E aí... Só que é difícil entrar. E aí você viu. Então, e daí eu fui começar a estudar, né? Falei, deixa eu ver como é que é esse processo. E aí a Fundação Estudar tem uma série de ramos, assim, né? Eles têm várias iniciativas e tal. E a principal iniciativa deles é um programa que chama Líderes de Estudar. É um dos programas mais reconhecidos, assim, do Brasil, de liderança e tal. E é uma coisa muito, muito incrível, realmente, que se desenvolve ali dentro. É muito legal. Só que o que aconteceu, né? Eles cresceram muito nos últimos anos. E com o crescimento deles... muita gente começou a ir atrás, né? Então, a concorrência ficou muito alta. E como o programa Líder de Estudar dá realmente uma atenção bastante próxima às pessoas que estão ali, eles não podem assentar muita gente. Até porque não dá para dar 1000 bolsas, né? São bolsas altas que eles dão, né? E é um acompanhamento próximo mesmo que se faz. Cria-se uma comunidade de liderança ali com realmente... os maiores nomes do Brasil, assim, tal, que trabalham com empreendedorismo mesmo, né? Então, eles são bastante
estratégicos nisso também, né? Do tipo, eles selecionam poucas pessoas mesmo, porque eles querem acompanhar essas pessoas até para ter mensuração, né? Poder mensurar resultado e tal. E caminhar junto, né? Porque o que acaba acontecendo é que os líderes eles acabam caminhando junto com a fundação e levam a fundação para a carreira deles como um todo, né? E isso é muito legal. E aí, basicamente, o programa de Líder Estudar é essa ideia, né? Do tipo, eles querem desenvolver lideranças e eles pegam as pessoas que já têm uma visão de mundo bastante direcionada, sabem o que querem fazer e tudo mais. Tem um projeto que eles chamam de sonho grande, né? Você já tem o seu sonho grande definido, você se adequa aos valores da instituição e tal. E daí você aplica para esse processo seletivo. Por ano, varia entre 35 mil e 50 mil candidatos por ano, né? Mais ou menos, varia, né? E aí eles selecionam de 25 a 40 pessoas. Que é pouca gente, pouquíssimas pessoas, né? Menos de 0,01%. Realmente é pouco. E aí eu olhei no primeiro momento e falei assim... complicado, né? Vou tentar, mas eu tava realmente receosa, assim, porque eu sabia que era uma competição muito acirrada. Mas aí eu me preparei muito, porque era um dos únicos programas que aceitava o tipo de bolsa que eu precisava, né? Que é uma bolsa de intercâmbio. Não é um mestrado, um doutorado, alguma coisa específica, assim. Eu também depois posso falar sobre a diferença, sobre por que eu escolhi também fazer durante a faculdade, porque é uma coisa que eu sou muito questionada e até profissionais me questionam muito. E eu acho que é legal o estudante também ter essa visão. Mas, enfim. E aí, eu apliquei, é um programa, uma seleção que dura 6 meses, assim, começa em janeiro, termina lá em junho. E é um processo, assim, eles peneiram muito bem os candidatos. Eles pegam realmente as pessoas que estão 100% alinhadas com os valores e tudo mais. E aí... são várias etapas, são tem várias etapas, exato. Tudo mais, tem várias entrevistas, tá? Entrevista online, entrevista presencial, análise da sua trajetória, enfim, muitas coisas. É um processo em que você aprende muito sobre você, é muito incrível. E de novo, né, essa coisa de ir atrás, né? Ser importante ir atrás. Porque antes de aplicar, eu fui conversar com vários líderes, né? Literalmente. Gente, eu acho que eu marquei mais de 30 reuniões. Pra entender como que era esse programa, sabe? Porque não basta eu ler só, eu preciso conversar com a pessoa. Uhum. Que é a coisa da mentalidade milionária, mentalidade empreendedora. Você precisa ouvir a pessoa falar, o que ela fez, né? E daí eu fui conversar com vários líderes, tal, entender como é que era a mentalidade ali e tudo mais, tal. O que eles estavam buscando, tal. Me adequo a isso? Acho que eu me adequo, tá. Como é que eu vou me inserir? Assim, assim, assado, né? E aí o pessoal me ajudou muito, muito, muito. E aí eu lembro que foi um processo bem importante na minha vida mesmo, porque eu fiz todo um rastreamento da minha trajetória mesmo. Eu fiz um documento lá, gente, sério, um documento acho que de 20 páginas, sobre vários pontos cruciais na minha trajetória e pontos que eram importantes para mim, assim, eram importantes realmente de serem trazidos também no processo seletivo e tal. E aí eu me preparei muito, assim, eu treinei muito, treinei demais, assim, fiz muita fala no espelho, assim, sabe? Vários documentos, tal, li muitos artigos sobre isso e tal. E aí foi de verdade, assim, foi uma das maiores conquistas da minha vida ter passado no Líderes, porque eu sabia que a chance era muito baixa. Esse ano foi o ano de maior taxa de reprovação da história do programa. Eles aprovaram acho que 26 candidatos de 45 ou 50 mil. Normalmente são 30, 40 e tal. Então, foi uma disputa bem acirrada, assim, sabe? E foi muito, 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 muito especial pra mim. Fiquei muito feliz mesmo. Quase não acreditei. E aí, em junho, deu certo. Lá, a gente fez a entrevista final, que é presencial, aquela coisa mais séria. A gente foi na sede da Ambev e tal, toda uma coisa estruturada e tal. Uma recepção formal. Uhum. E aí, deu tudo certo, assim. Foi muito bom. E tem sido incrível, assim, fazer parte da fundação, porque a gente fala na fundação, né, que o valor que a gente tem sendo líder e estudar, é muito maior do que se gera lá com as pessoas com as quais você aprende, o networking que você tem e tudo mais. O valor é muito maior nisso do que na bolsa que você ganha. Apesar de a bolsa ser muito significativa também, né? Mas porque a fundação, ser líder e estudar é uma posição perpétua, sabe?
Então as pessoas fundam empresas juntas. É igual a entrada na fazem negócio. faculdade, Exato. entrar em qualquer desses programas muito competitivos, você acaba se colocando, você atinge um sarrafo muito alto. Exato. Então você vai ser sempre a pessoa que foi aprovada num processo. Quando você entra em Harvard, Stanford, ou aqui em São Paulo também, em grandes universidades, né? Isso sempre acontece. Você vai estar sempre ali com um selo ali de você foi capaz de passar por esse processo seletivo altíssimo, competitivo. Exato. Que difere da maior parte das pessoas, assim. Isso é muito legal. Porque a gente aprende demais também. Sobre como que a gente é capaz, sabe? Eu não quero que ninguém aqui me enxergue como, gênio, especial. Porque não é isso. Eu, de verdade, eu nem acredito nisso. Que tenha, o mais inteligente, o menos inteligente. Eu acho que é uma questão de... Eu acredito em dons, eu acho que as pessoas têm os dons e tudo mais. Mas é muito sobre o estímulo ao qual você se expõe, assim. Sabe? A escolha que você faz, a resiliência que você tem. Sabe? Eu não fui... Não nasci melhor que ninguém. Sabe? É só uma... Eu realmente creio que foi exposto só a algumas coisas que se desenvolveram habilidades que hoje você vê como... Bom, também, eu sou melhor nesse ponto do que a maior parte das pessoas, mas porque eu fui exposta a uma série de coisas que permitiram me desenvolver nisso. Exato. Inclusive tem um cara que eu gosto muito, que eu sempre recomendo ao pessoal aqui, que é o Adam Grant, acho que você conhece também. Ele tem vários livros, mas eu tô na espera do próximo livro dele, que chama Hidden Potential. Não ganho nada divulgando esse livro, mas eu gosto muito da filosofia dele, porque é muito alinhado com as coisas que eu penso. E esse livro fala um pouquinho sobre... Não vi ainda, ele ainda tá pra lançar pelo que eu vi, mas ele fala sobre esse potencial que as pessoas têm, que tá escondido, que às vezes a gente não enxerga. A gente achar que as pessoas são talentosas ou não são, e esquece que é uma questão de desenvolver. Ao zero, você nunca vai achar que aquela pessoa é talentosa. Acho que é por isso que muitas pessoas veem outras e falam assim, não, essa pessoa nunca vai chegar lá, e ela chega. Porque assim, é muito difícil você diagnosticar no começo que ela não é capaz. Mas aí depois, quando você olha pra trás, você fala, não, ela era capaz mesmo. Você que não tinha essa capacidade de enxergar quando ela tava no momento zero. Porque é muito difícil de enxergar. Então, tô na expectativa aí de ver esse livro, porque se traduz muito com o que você falou. E eu acho que tem tudo a ver com a filosofia que a gente tem aqui no HackMed e a filosofia que eu tenho pra minha vida também, que é, cara, as pessoas têm potenciais que a gente não conhece. E a gente só vai saber o quão boas elas são de verdade se elas receberem o estímulo certo pra se desenvolver naquela direção. Se você colocar um Neymar pra dentro natação, você vai achar que ele é um fracassado. Exato. Você nunca vai saber que ele é um bom jogador de futebol. Porque ele não foi exposto a isso. Então, acho que a maior dificuldade é como é que eu pego essas pessoas que estão aí no mundo e eu dou os estímulos certos para elas se desenvolverem nas questões que elas são de fato boas, sabe? Porque com certeza tem um monte de gente que não tá no lugar certo porque nunca foi exposto a isso e nem sabe que é bom naquilo. Total. Então, acho que é um pouco dessa visão que eu tenho. Eu acho que tem... Pô, você encontra o seu caminho nesse sentido, né? E isso é muito legal. Muito incrível. E eu acho que, assim, esse lugar de exposição é muito necessário mesmo, sabe? Porque, no fundo, cada um de nós sabe, mesmo estando escondido ou não, a gente sabe que a gente gosta. As coisas que a gente tem uma maior predisposição para ser bom, sabe? E o empreendedorismo é legal por isso, porque no empreendedorismo você acaba sendo exposto a muitas áreas. Então, mesmo que você não queira fundar uma empresa, você vai se descobrir. Você tem um potencial muito grande de se descobrir dentro do empreendedorismo. Que é a questão do autoconhecimento. Que é a questão do autoconhecimento. Tem que ser trabalhado. Exato, exatamente. Então, cara, muito bom, mano. Muito legal. Acho que a gente tá passando aqui também, já estamos bastante tempo conversando, mas daria pra falar muito mais. Com a gente certeza. antes de encerrar, né, a gente sempre faz uma chamada final, que a gente pede uma indicação de livro, filme, série pros convidados para passar para a audiência que está acompanhando a gente. Eu queria que você indicasse alguma coisa assim que foi importante para você e que você deixa para a pessoa que está assistindo a gente aqui hoje. Acho que assim, para mim um dos pontos mais impactantes na construção da minha história foi esse lugar de entender quem eu era de verdade, sabe? Isso para mim é a base de tudo. Tudo. Porque você entender quem você é te dá autoridade para estar nos lugares. E te dá segurança de se colocar também, né? Então, uma pessoa que eu gosto muito, assim, que eu queria recomendar como um todo, os materiais do Jordan Peterson, sabe? Esse cara é absolutamente brilhante. E o C.S. Lewis também é um outro autor que eu queria recomendar, assim, sabe? Os principais livros desses dois autores, eu acho que há uma abertura de mentalidade que talvez em nenhum outro lugar você possa encontrar, assim. Porque é esse selar de identidade que a gente tem, sabe? Eu acho que deu pra perceber, eu creio muito em Deus, assim, e eu acho que
quando a gente entende isso de verdade, esse é o lugar onde a gente consegue selar a nossa identidade e pisar nos lugares com autoridade e segurança. Então, esses autores, eles dão uma abertura muito legal e científica e racional também, como um todo, do que é entender quem nós somos. Uhum. E é exatamente isso que te permite se expor no lugar certo. Você vai ser intencional na sua exposição, na sua fala, nas pessoas que você vai entrar em contato e tudo mais. Então, acho que eu colocaria esses 2 autores como um todo, assim. Eu vou aproveitar, porque tem tudo a ver com o que a gente falou, e eu vou deixar também 2 indicações, porque eu acho que eu preciso deixar aqui, não posso perder essa oportunidade, que tem tudo a ver com o que a gente falou. A primeira indicação que eu gostaria de deixar também é da Angela Duckworth, já falei dela aqui, mas um dos conceitos que ela tem de grit, de garra, né, que é desenvolver essa capacidade que você tem de se apaixonar e ter resiliência para querer levar uma ideia, um projeto adiante, se tornar uma pessoa relevante. O primeiro passo que ela fala para você identificar algo que você pode ser muito bom é o que te interessa, desenvolver o interesse, né? Primeiro você desenvolve o interesse, depois você pratica, depois você constrói propósito, e aí você consegue criar algo de diferente para as pessoas no geral, né? E eu acho que é importante essa visão, porque é isso, para você descobrir seu interesse, você precisa ser exposto a muitas coisas. Exatamente. Então, vocês que são mais novos aí, estão acompanhando agora, a importância que vocês têm de usar o tempo de vocês, tanto na faculdade, às vezes até antes da faculdade, para descobrir as coisas que de fato te interessam, né? Acho que mais importante do que você sair fazendo um monte de coisa para preencher seu currículo é entender, cara, o que para mim faz sentido. Eu vou investir minhas energias naquilo que tá conectado com o que eu quero ser, com o que eu gosto, porque aquilo é o que você tem potencial de se tornar muito bom, né? Então acho que essa é a primeira. E a segunda que eu gosto muito é de um autor que é referência na área de educação, que é o Ken Robinson, já falei dele várias vezes também em outros vídeos aqui do canal, que ele tem um TED Talk que vale a pena só para vocês conhecerem a filosofia dele, que é como as escolas matam a criatividade dos alunos. E ele fala sobre a visão que a gente tem hoje do ensino, de, a gente tá ensinando as pessoas do jeito que a gente não sabe se é o melhor jeito para elas se tornarem realmente as pessoas que precisam ser pro mundo que vai vir no futuro. Ninguém sabe como vai ser o futuro, assim. A gente não sabe como a gente deveria preparar essas pessoas. Então a escola deveria se preocupar menos, talvez, ali em ensinar o conteúdo do jeito que ensina hoje, para todo mundo ser quase formado como professor, para se tornar professores universitários. Não que tenha problema nisso. Tem pessoas que vão precisar seguir esse caminho. Mas existem uma série de outras coisas, competências que deveriam ser desenvolvidas na escola. Essa questão de criatividade, de você ter autoconhecimento, de você entender como é que você pode fazer algo diferente no ambiente onde você está. Que você precisa desenvolver também para ser um profissional mais qualificado pro mundo que vai vir. O mundo que vem aí nos próximos anos, eu não sei como vai ser, você não sabe. Exato. Se eu falar para você as habilidades que você precisa desenvolver para estar nesse mundo, eu vou estar mentindo aqui. Agora, você ter essa capacidade de se conhecer e de entender o que você vai precisar desenvolver e como desenvolver, eu acho que é o mais importante, né? Desenvolver a habilidade de você desenvolver novas habilidades. Com certeza. Então, até porque, né, a gente vê hoje esse conceito de bem-sucedido aí da sociedade, né? Tipo, muita gente, atingiu grandes posições na sociedade e tal, mas você vê que a pessoa, ela não se encontrou, né? A pessoa muitas vezes fica trocando de área, muitas vezes, né? Ela não tá feliz ali e tal. E isso é muito desse lugar de não ter entendido o que ela tá buscando mesmo. Exatamente, o que faz sentido pra ela, né? Então, eu até coloco, assim, pra mim o autoconhecimento, literalmente, ele é liberdade. Ele é libertador. Quantas vezes a gente ouve sobre isso na nossa formação tradicional, né? Ninguém fala. Exato, ninguém A primeira vez que eu fala falei sobre isso foi na Fundação Estudar. E é isso, a gente precisa desenvolver mais isso nas pessoas. Total. Bom, muito obrigado, Malu, pelo seu tempo, foi muito bom esse papo. Como eu falei, a gente poderia ir muito além aqui, muitas coisas daria pra aprofundar. Infelizmente, temos um tempo limitado aqui. Mas obrigado por ter vindo, compartilhado suas ideias, tenho certeza que vai ajudar muita gente, essa sua visão, e passa uma maturidade muito grande, assim. Tem um outro autor que eu gosto muito que ele fala um pouco sobre isso, né? Que a maturidade tem mais a ver com o jeito como você pensa do que com a idade que a pessoa tem. E eu acho que é legal o grau de maturidade que você apresenta hoje. Com certeza parece que você é muito mais velha em termos de pensamento do que as ideias para a idade que você tem. Então, parabéns, é muito legal ver a sua evolução, acompanhar isso desde quando você entrou no HackMed, como você tá. Tenho certeza que é só o começo de uma jornada brilhante. Então, obrigado por ter vindo aqui.
E espero no futuro poder gravar novos episódios aí, você contando dos próximos desafios que você está vivendo. Com certeza. Eu que agradeço, Cauê, de verdade. Foi muito especial, é sempre muito bom estar com você. Assim, de novo, né? Eu sou o que eu sou muito por conta do que o HackMed gerou dentro da minha vida. Então, assim, pra mim é sempre um privilégio estar aqui. Muito, muito especial mesmo. Com certeza, assim, vai ser um prazer contar sobre tudo que vem acontecendo. Eu quero me dispor aí pra todo mundo que tá assistindo, comunidade HackMed, sabe? Eu literalmente levo o HackMed no meu coração, porque é parte da minha história. Eu sempre falo isso, que realmente é isso. Parte da minha história mesmo, sabe? Não tem como contar da minha história, sem falar do HackMed, sabe? Então, é muito legal isso que o HackMed gerou na minha vida e tá gerando no Brasil, sabe? Então, se você é estudante, se você é jovem, qualquer área que você for, você não precisa ser da medicina, dá uma olhada, sabe? Investe no HackMed, dê essa abertura, sabe? Porque a quantidade de coisa que pode ser derramada sobre a sua vida, assim, através do HackMed, você não consegue nem imaginar, assim, hoje, sabe? É sério. Então, eu que agradeço, Cauê, de verdade. Muito obrigada. Foi uma honra grande estar aqui com você. Se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, como é que eles fazem? Boa. Eu tenho Instagram, eu tenho uma conta profissional lá. Eu falo sobre vários assuntos e tal, é bem legal. Muito sobre a minha fé também. Meu Instagram é ML Seixas. ML-S-E-I. Vou deixar aqui na tela. Boa. Combinado. Perfeito. Obrigado, Malu. Muito bom. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do HackMed, a gente deixa o QR Code aqui na tela pra vocês conhecerem a nossa comunidade, fazer parte aqui do nosso clube. Vamos lançar a próxima turma do HIP muito em breve. E eu convido todos vocês aí pra conhecerem um pouquinho mais e dar essa chance pra ver o que vai sair disso, né? Acho que é importante vocês experimentarem diferentes realidades e ver onde que vai parar. Então, obrigado, Malu. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final e a gente se vê no vídeo da próxima semana. Um abraço. Muito bom. Valeu. Boa. Obrigada. Tchau, tchau, gente.